E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos aprender como configurar máquinas virtuais de forma automatizada com o Vagrant. Isso permite que a gente crie ambientes virtuais de forma padronizada. Nesse laboratório, nós vamos criar duas máquinas virtuais, uma máquina Windows e uma máquina Linux, por meio de um script Vagrant, que é o Vagrant File. Assim, a gente consegue simular, um ambiente, proporcionando assim fazermos testes e comprovar, as circunstâncias, por exemplo, de um incidente cibernético. Então, bora lá? Primeiramente, a gente vai fazer o download do Vagrant no site oficial. A gente vai acessar então vagrantup.com e vamos clicar aqui em download para fazermos o download da ferramenta. Selecionar aqui o sistema operacional, Windows, que eu estou utilizando, e 686, e baixar aqui o instalador. Vou jogar aqui para minha área de trabalho e vou fazer o download do MSI. Está sendo feito aqui, terminou. E nesse laboratório nós vamos utilizar aqui como hypervisor o VirtualBox. O Vagrant ele dá suporte para vários outros, Tem também suporte para o VMware, para o Hyper-V, para o Parallels, entre outros. Mas nesse caso aqui nós vamos utilizar o VirtualBox por questões de praticidade, por ser gratuito também. Eu vou fazer o download aqui no site do VirtualBox em Downloads, o Windows, e vou jogar o instalador para o desktop também. Eu já tenho aqui baixado o instalador do Vagrant. Então, para instalar o Vagrant é bem simples, Padrão Windows, Next Finish. Então, você só vai abrir aqui o instalador e dando próximo e instalar. Pode ser a instalação padrão mesmo. E o VirtualBox, mesma coisa. Só executar aqui o instalador e dando Next Finish. Partindo desse princípio, então, que você vai ter já o VirtualBox instalado e o Vagrant, nós vamos iniciar a configuração. O Vagrant, para você certificar que ele está instalado, você pode abrir o terminal e digitar Vagrant-V e verificar se ele vai carregar o comando. Ótimo. Então, aqui já estamos instalados com o Vagrant 2.4.0. Com o Vagrant instalado, então a gente vai criar uma pasta aqui agora na desktop. Eu vou criar aqui com Ctrl+Shift+N. Vamos dar o nome aqui de uma pasta pode ser qualquer nome, Vagrant Lab. E nessa pasta, então eu vou entrar nela, aqui pelo terminal, Vagrant Lab, dando um CD para ela. Primeiramente ela está vazia. Nós vamos criar então o Vagrant File, que vai ser o nosso script, que vai conter todos os parâmetros das máquinas virtuais que a gente quer criar. Para nós criarmos esse Vagrant File já com um texto padrão, então a gente vai dar o Vagrant init e o Vagrant já vai criar esse Vagrant File para a gente. Se nós abrirmos aqui a pasta do Vagrant Lab, ele criou para a gente então o arquivo Vagrant File. Para nós abrirmos esse Vagrant, então você pode utilizar aqui qualquer editor de texto. Eu vou abrir a pasta Vagrant Lab no VS Code. Ou você pode abrir no Notepad++, qualquer editor de texto. Aqui o Vagrant já criou então o Vagrant File padrão para a gente, Ele traz aqui alguns comentários, alguns padrões que nós vamos utilizar, A gente pode apagar aqui esses comentários. Vamos deixar aqui o Vagrant Configure 2, que é a segunda versão, da configuração, e vamos utilizar aqui a configuração de rede, Private Network, e vamos deixar as configurações do Provider. E neste laboratório nós vamos utilizar o VirtualBox. Então, para colocarmos aqui qual a box que nós vamos utilizar, a gente pode acessar a página do Vagrant Hub, que é a app.vagranthub.com/boxes. E aqui a gente tem um repositório das máquinas virtuais, ou seja, das boxes. A gente pode vir aqui em Search
que o Vagrant já disponibiliza para a gente em seu repositório, né? Que você pode buscar, por exemplo, Ubuntu, Windows, Debian, né? CentOS, a que você desejar. E você pode também, né, fazer o login na plataforma e você pode criar uma box customizada, né, com os programas que você deseja já ter instalado, e você submeteria essa box para o repositório e conseguiria utilizar a box que você criou também. Nesse laboratório, nós vamos utilizar uma box Ubuntu e uma box Windows. Então, eu vou pesquisar aqui por Ubuntu e vou pegar essa box aqui oficial da própria HashiCorp, uma Precise 64, né, que é o Ubuntu 12.04, 64 bits. Ela não tem interface gráfica, né, para questões de reduzir o tamanho, né? Se você vir aqui, entrar nela, ela vai trazer aqui o tamanho da box, né, 365 megas, então é relativamente pequeno. As que vêm com interface gráfica costumam ter a string GUI, né, GUI, de Graphical User Interface. Mas nós vamos utilizar sem interface, só para fins de instrução. E você pode observar que essa box da HashiCorp, ela tem suporte para os providers da VMware, Fusion, para a VirtualBox e para a Hyper-V, né? A quantidade de downloads que foi feito e a última atualização. Então, no caso, nós vamos utilizar para a VirtualBox, ela tem esse suporte. Quando você clica na box, né, aqui você vai ter o texto que precisa ter no Vagrant File para que ela seja invocada. Então, a gente vai colocar na configuração o nome dela, HashiCorp Precise 64. Eu vou copiar aqui e nós vamos inserir aqui em config VM box. Então, aqui vai fazer o download dessa Ubuntu 12.04. Vamos salvar. Só que nesse laboratório que nós vamos fazer nesse vídeo, nós vamos utilizar duas máquinas virtuais. Essa configuração seria para uma máquina virtual. Então você pode vir aqui na documentação, né, você pode acessar também aqui no site oficial em Docs, vai abrir essa página daqui, e você pode observar aqui em Multi-Machine, esta que é a sintaxe para você configurar mais de uma máquina virtual. Então a gente vai definir duas máquinas virtuais. Então eu vou copiar aqui, vou inserir no arquivo de configuração. Vou apagar esses comentários aqui, depois a gente insere novamente o provider. Uma eu vou definir com o nome de Ubuntu. Vou criar este padrão, esta variável, aqui dentro também. O nome da box é esta daqui, que é o Ubuntu 12.04. Então aqui eu posso apagar essa linha, corrigir a indentação. Então este end é desse duo, este daqui é desse. Tá ok. E a segunda máquina virtual vai ser uma Windows. Então nós podemos vir aqui no Vagrant Boxes e vamos pesquisar aqui por uma máquina Windows 10. Vamos selecionar essa daqui. Também tem suporte para VirtualBox, né? Já foi feito nesse momento essa quantidade de downloads. E você pode pegar o nome dela aqui, Windows 10, e vamos inserir no Vagrant File. Vai ser esta box, vamos definir ela com o nome de Windows, criar a variável Windows, e aqui a gente invoca a box. Ok. Além do nome da box que nós vamos fazer o download, a gente precisa então inserir também alguns outros parâmetros que são recomendados. Um deles é o Ubuntu VM, o hostname da máquina, hostname. Vamos dar o nome aqui de Ubuntu Host. E a rede que ela vai ser inserida, né? Aquela configuração que estava nos exemplos. Ubuntu VM Network. Vamos inserir essa máquina numa rede privada. Poderia inserir numa pública, numa Ford Network. Isso vai depender do seu ambiente, né? Se você quer que ela saia para a internet, você prefere que ela fique
isolada, né? Quando você, por exemplo, for fazer uma análise de malware. E você diz também o IP que você deseja que ela receba. Então, nesse caso aqui, eu desejo inserir na mesma rede que está as outras máquinas do VirtualBox. Então, eu posso abrir o VirtualBox aqui. VirtualBox. Se você observar, né, o meu VirtualBox, então, ele está instalado com uma rede, né, um adaptador em host on, nessa rede privada 192.168.5.6, né, 0 máscara 24. Eu vou inserir, então, essa máquina nessa mesma rede, 192.168.5.6, vou colocar o IP 120 nela. Se eu quisesse que criasse, né, que fosse criado outra rede, era só eu passar uma outra faixa de IP aqui, que o VirtualBox, caso não existisse, ele iria criar essa nova rede e essa nova interface. Isso será então para a máquina do Ubuntu e eu preciso passar as configurações do provider, né, ou seja, do VirtualBox. Para isso, então eu vou dizer que o provider é o VirtualBox. Vou criar essa variável v e vou dizer que, por exemplo, o nome da máquina, né, que vai aparecer aqui vai ser Ubuntu. Poderia dar qualquer nome para ela. Dar aqui Ubuntu para ficar fácil de reconhecer. E vou dizer também quantos CPUs virtuais essa máquina vai ter. Bom, Ubuntu, eu vou dar 2 CPUs para ela e a quantidade de memória também para essa máquina, eu posso dizer por aqui, vai ter 2 GB de memória. Outras configurações interessantes, né, de você fazer, por exemplo, limitar, né, a quantidade de recursos para essa máquina. Aqui em Providers, eu venho e vou selecionar VirtualBox, posso vir aqui em Configuração, nós temos este parâmetro daqui. Customizar o limite de processamento de CPU do meu host, né, do meu hospedeiro, que eu vou conceder para essa máquina virtual. Então, eu vou inserir este parâmetro nas configurações do provider. Nesse caso aqui, eu vou estar limitando a 50% dos meus recursos do host físico, né, do meu bare metal, para essa máquina virtual do Ubuntu. E eu vou inserir também, vou aumentar um pouco a memória de vídeo dessa máquina. Eu inseri a quantidade de memória de vídeo que eu desejo. Eu vou dizer que é a Virtual RAM, Video RAM, desculpa, vai ter 128 megas de memória. Ótimo. Isso daqui nós inserimos na máquina Ubuntu. Então, a gente pode só replicar aqui, né, para a máquina Windows. Poderia também criar um vetor, né, talvez com essas variáveis, e depois chamava um for nesse vetor, preenchendo essas variáveis, mas para ficar mais visual para todo mundo entender, eu vou preferir replicar aqui esse texto. Eu vou copiar a partir daqui essas configurações. Então, vou trocar aqui para o Windows. O nome do host vai ser WinHost. E o IP para a máquina Windows nós vamos passar o 130. As configurações do provider vai ser o nome, vamos colocar o Windows 10, que vai aparecer no VirtualBox. O Windows ele é mais pesadinho, né? Vamos botar aqui 4 CPUs virtuais e 4 GB de memória, limitando a 50% também, e 128 megas de memória de vídeo. Só precisamos fechar este do provider com o end e precisamos de fechar aqui também. Ótimo. Falta só as aspas nos IPs. Então a gente finalizou a configuração do Vagrant File. Agora é só executar o comando. A gente vai executar na pasta onde que está o Vagrant File. Nós vamos executar o comando do Vagrant Up. E assim ele vai invocar o arquivo de configuração que nós acabamos de escrever. Ótimo. Vejam que deu tudo certo na sintaxe. Ele reconheceu já as configurações do provider, tanto do Ubuntu quanto do Windows, e já iniciou a configuração da máquina do Ubuntu. Como eu já havia executado antes, e essas boxes, tanto da Ubuntu e da Windows,
já foram baixadas para o cache da minha máquina, né? Ele já otimizou ali o processamento e já iniciou a configuração aqui da rede, né, do mapeamento de portas na Ubuntu, da 22 do guest, que é a VM, né, para 22.00 do meu host, que é a Bare Metal, o usuário Vagrant, que é o usuário padrão que ele utiliza, com a senha Vagrant também. Já inseriu aqui o hostname, né, e mapeou a pasta compartilhada Vagrant Lab, né, que é a pasta onde está o arquivo de configuração, para a pasta /Vagrant dentro da máquina virtual. Vejam que finalizou, né, a configuração do Ubuntu. Agora ele está iniciando a configuração da máquina Windows. Está fazendo a importação e depois vai iniciar as configurações. Ele já está mapeando a rede, né? Vejam que está pegando aqui as portas do guest 3389, RDP, as portas de configuração de PowerShell, né? 5985, 86, SSH, né? E mapeando para as portas do host. E criando o usuário também Vagrant na máquina virtual do Windows. A gente verificar aqui, né? Ele já criou a máquina e está carregando aqui o boot do sistema. A gente pode abrir a janela aqui do Windows. Podemos ver que ele já está subindo então. Está finalizando a configuração do Windows, reiniciando a máquina, né? Foi trocado aqui o hostname. E finalizada a instalação das duas máquinas virtuais. Ele já compartilhou aqui a pasta compartilhada para /Vagrant no Windows também. E a gente pode abrir aqui então a máquina virtual. Se a gente abrir aqui o navegador, a gente vai ver que ela já está acessando a internet. Tem a Ubuntu aqui que já está rodando. Se nós exibirmos ela aqui, a gente consegue executar comandos também direto na máquina. Aqui na máquina do Ubuntu, o login é Vagrant, com a senha Vagrant. A gente pode verificar o IP dela aqui, 120, né? E a gente pode acessar a máquina também pelo próprio comando do Vagrant por SSH. A gente pode dar aqui um Vagrant SSH na Ubuntu. Aqui a gente conseguiu acessar então o shell da máquina Ubuntu. A gente pode ver aqui pelo IP, é a 56120. Se a gente verificar o hostname da máquina, está aqui Ubuntu Host. Ubuntu Host. E a máquina Windows, a gente tem aqui o navegador aberto. E se nós virmos aqui no terminal, a gente tem ela já com a rede configurada também. Ótimo, saindo para a internet. É isso aí, temos então uma máquina Windows configurada e uma máquina Ubuntu configurada de forma automática com o Vagrant, né, utilizando aí os providers do VirtualBox. É isso aí, pessoal. Se você gostou, né, deixa seu like, comenta aí, compartilha esse vídeo para a gente criar mais conteúdos aí para o canal. Valeu, um abraço!